Graça e paz. Eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema Como vencer o medo. Nós trabalharemos aqui a parte 2 da mensagem anterior. O nosso texto base é o mesmo, Gênesis capítulo 3, do 9 ao 10, e diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Bom, queridos, nós vimos em nossa última mensagem que a origem do medo ela pode ser rastreada até Gênesis capítulo 3, no relato da queda. E nós vimos também, na nossa primeira mensagem, que os pecados cometidos pelo primeiro casal prepararam o terreno para o florescimento do medo. E na nossa última mensagem, nós pensamos em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós vimos que o medo de não ter a vida que nós desejamos, de não ter a formação que desejamos, de não ter a família que nós desejamos, enfim, de não construirmos a vida que nós planejamos, esse medo de não encontrar essa satisfação em nossos planos pode esconder o pecado da insatisfação em Deus, da não confiança na providência de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que o medo da morte, o medo das doenças, vimos também que até mesmo o medo do futuro pode esconder pensamentos desordenados que trazem grande aflição, profunda angústia para a nossa vida. E vimos que por trás desses medos encontra a ideia de que nós confiamos muito mais em nossos pensamentos do que na palavra revelada de Deus. Em terceiro lugar, nós vimos também que o medo ele pode esconder o desejo de autonomia, de independência de Deus, de total controle sobre todas as coisas. E há uma grande e profunda frustração quando as coisas não acontecem como nós planejamos. Então, nesse vídeo nós concluiremos a nossa mensagem pensando em mais 3 lições sobre como vencer o medo, também à luz da experiência de pecado do primeiro casal. É importante salientar que nós acreditamos que algumas experiências com medo podem fluir de alguma causa biológica. Mas também nós sustentamos que a maioria das experiências com medo também são de causas não biológicas. Bom, mas nós vimos que, à luz do primeiro casal, nós precisamos pontuar algumas coisas. Existem algumas pressuposições, algumas ideias equivocadas e algum comportamento prejudicial que pode contribuir para o florescimento do medo. E nós vimos isso à luz do primeiro casal, onde não há confiança na palavra de Deus, como no caso do primeiro casal, onde há esse desejo por autonomia e onde há violação da palavra de Deus, nós temos então um espaço preparado para o florescimento do medo. Bom, então vamos pensar nas nossas últimas 3 lições sobre como vencer o medo. Quero pensar agora, portanto, na nossa 4ª lição, que diz respeito ao medo e à incredulidade. Bom, o primeiro casal, eles foram influenciados pela serpente a duvidar de Deus, a desconfiar da veracidade do que Deus havia dito. Bom, o medo de ser demitido, o medo de assumir alguma grande responsabilidade, o medo de dizer um não necessário, o medo das consequências por sermos cristãos, o medo de fazer o que tem que ser feito, enfim, pode estar ligado à incredulidade. Pode estar ligado à não confiança na palavra de Deus. Esses medos de fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito, o medo de nós assumirmos uma posição que nós sabemos que devemos assumir, enfim, esse medo ele pode estar ligado à não confiança na palavra de Deus. E qual que é a teologia que se esconde por trás dessa experiência? Bom, eu vou fazer do meu jeito. Do jeito de Deus não dá. Ou então, o que Deus afirmou pode não ser verdadeiro. Ou então, eu vou tomar essa decisão, porque se eu não fizer isso, a minha vida corre perigo, eu posso ser prejudicado. Como que nós derrubamos essa falácia? Como que nós lutamos contra a incredulidade? E como que nós assumimos uma postura corajosa de fazer aquilo que Deus espera que a gente deva fazer? Como que nós tomamos essa decisão?
primeiro lugar, nós precisamos acreditar e crer que Deus é sempre verdadeiro. Nós não podemos postular dúvida qualquer em relação ao conteúdo da Escritura Sagrada. Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta. Deus, ele não pode mentir. Mas em segundo lugar, nós devemos também entender que Deus, ele não promete ao cristão uma experiência de vida onde ele nunca passará por alguma situação desconfortável. Deus, ele não promete ausência de situações desconfortáveis, mas o Senhor promete força. Interessante quando nós lemos Filipenses capítulo 4, do 12 ao 13, nós vemos o apóstolo Paulo crendo nisso. O apóstolo Paulo diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, não tenha medo de fazer o que você tem que fazer, de assumir a postura que você deve assumir. Não tenha medo de sofrer por ser cristão, de passar por alguma limitação por ser cristão. Lembre-se disso, confie na palavra de Deus. Deus, ele é sempre verdadeiro, mas também acredite que mesmo dentro de um contexto de limitação e de dificuldade, Deus, ele promete força. Deus, ele não promete ausência do caos. Deus, ele promete força no caos. Combata o medo, combata a incredulidade com essas verdades. Mas em quinto lugar, nós também vemos uma correlação entre o medo e a autopreservação. Também nós vemos isso no primeiro casal. Deus disse que eles tinham todo o Éden à sua disposição, mas Deus tinha limitado o acesso daquele casal a apenas uma árvore. Apenas uma árvore que estava no centro do jardim. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, verso 3. Porque se assim fizessem, se tomassem posse do fruto daquela árvore proibida, o texto diz que eles morreriam. Então, dando ouvidos, mais uma vez, à serpente e duvidando de Deus, o primeiro casal, ele violou a proibição de Deus. O que estava por trás daquela ação? O desejo de autopreservação, pois a serpente disse que eles não morreriam. Então eles poderiam ter acesso àquele fruto sem necessariamente ter algum prejuízo sobre a sua vida, né? Obviamente que a serpente ele distorceu toda a ideia daquilo que Deus havia dito inicialmente. Interessante que algumas pessoas elas fazem ou deixam de fazer certas coisas por medo que algo lhes aconteça. Algumas pessoas mentem por medo. Outras pessoas ficam caladas e acobertam o erro por medo. Outras pessoas aceitam suborno por medo. Pessoas se afastam de outras pessoas e desistem de novos relacionamentos por medo. Porque foram feridas. Porque foram magoadas. Não apenas. Outras pessoas desistem da possibilidade de arriscarem novas coisas em sua vida porque estão fragilizadas, com muitas cicatrizes, agora elas têm medo. Qual é a teologia por trás disso? A ideia é a seguinte: eu preciso me preservar. Se eu não fizer isso, Deus o fará? Deus não o fará por mim? Ou então, vale mais a pena preservar a minha vida do que obedecer a Deus. Se eu fizer o que Deus manda, ou se eu deixar de fazer o que Deus realmente proíbe, eu posso ter um prejuízo muito grande em relação à minha vida. Eu posso ser prejudicado. Mas então vale a pena preservar a minha vida do que obedecer a Deus. Como nós derribamos essas mentiras? Primeiro, nós precisamos entender que ser prejudicado por ser cristão é algo digno. Ser prejudicado por ser cristão é algo digno. Mateus diz isso no capítulo 5, do verso 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Jesus ele postulou isso, que seria algo digno de alegria se nós fôssemos perseguidos por conta do Evangelho. Então esse medo de sermos prejudicados por afirmarmos a nossa fé em Cristo, esse medo de ter algum prejuízo sobre a nossa vida, porque nós afirmamos uma posição ao lado do Evangelho, deve ser completamente suprimido. Porque de acordo com a Escritura Sagrada, ser cristão, ou melhor, ser prejudicado por ser cristão, é algo digno. Em nenhum momento da Escritura Sagrada, o Senhor Jesus ele nos promete segurança absoluta e total diante da nossa, ou do nosso testemunho do Evangelho ao mundo. Mas não só isso, nós aprendemos também, em segundo lugar, que preservar a nossa vida a todo custo é uma prática incompatível com o ensinamento de Jesus Cristo sobre o discipulado cristão. Jesus diz isso em Mateus capítulo 16, do 24 ao 25. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então note, é incompatível com a fé cristã, é incompatível com o discipulado de Cristo. Nós temos um medo de falarmos a verdade, porque senão seremos prejudicados, de acobertarmos uma mentira, porque talvez perderemos o nosso emprego, teremos algum problema em nível relacional. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E o que o discipulado cristão exige de nós é essa postura de, em algum momento, sermos prejudicados, porque afirmamos e reafirmamos a nossa fé no Senhor Jesus. Então nós devemos abandonar essa ideia de que nós devemos a todo custo tentar preservar a nossa vida. O chamado cristão é um chamado para tomarmos a nossa cruz diariamente. Portanto, quando esse medo vier ao seu coração, essa autopreservação, ainda que através da prática do pecado vier a assolar os seus pensamentos, lembre-se disso. Nós somos chamados para dar a nossa vida. Nós somos chamados para assumir o verdadeiro discipulado cristão. Então ore para que o Senhor te ajude a perceber que ser cristão significa vivenciar sacrifícios frequentemente. Mas, em sexto lugar, nós vemos aqui uma correlação entre o medo e a espiritualidade. E, por fim, nós vemos como o medo ele nasce a partir de uma espiritualidade fragmentada. O medo ele tem espaço, ele floresce a partir de uma espiritualidade fragmentada. Adão ele desfrutava, lá no capítulo 2, de uma comunhão perfeita com o Criador. Ele desfrutava dessa comunhão diária com Deus. Mas agora no nosso texto em destaque, essa comunhão com Deus, ela deu lugar ao medo. Ela deu lugar ao afastamento do Criador. Interessante notar que é muito comum nós ouvirmos testemunhos de pessoas que se afastaram da comunhão com a igreja porque pecaram. Pessoas que deixaram de orar ou ler as escrituras sagradas porque a prática do pecado as desestimulou. Pessoas que frequentemente dizem: olha, já não consigo mais encontrar alegria, prazer no culto público, na minha devocional pessoal. E frequentemente, por trás desse desestímulo, há um estímulo do próprio pecado ou um estímulo ao próprio pecado, como nós vemos na própria experiência de Adão. E o fato é que o pecado ele distorce a nossa compreensão sobre quem Deus é. Basicamente é isso que nós vimos na experiência de Adão aqui no Éden. Aquele que antes se aproximava de Deus com prazer, agora se afasta de Deus, não por conta de uma reverência, mas por conta de medo. Interessante que nós precisamos, para vencer essa experiência, aprender algumas lições da Bíblia. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer com sinceridade o nosso pecado, o nosso afastamento de Deus. Se a espiritualidade fragmentada, ela prepara espaço para o florescimento do medo, nós precisamos então reordenar a nossa espiritualidade. Nós precisamos então buscar saúde espiritual, para que o medo ele não tenha mais espaço em nossas vidas. Então nós precisamos reconhecer com sinceridade o nosso pecado e o nosso afastamento de Deus. E Davi fez isso lá no Salmo 51.
No verso 4 e 8, nós vemos o salmista dizendo o seguinte: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Você quer ter o seu coração livre de uma experiência de medo? Confesse os seus pecados diante do Senhor. Nomeie os seus pecados diante do Senhor. Reconheça que, como salmista, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei. Faça isso, porque a Escritura Sagrada, como nós acabamos de ler, nos mostra que a alegria, que o júbilo, é o resultado de uma experiência de confissão verdadeira diante do Senhor. Mas em segundo lugar também nós vemos que nós precisamos crer que Deus ele não despreza o verdadeiro arrependimento. Deus não despreza o verdadeiro arrependimento. Ainda no Salmo 51, agora lá no verso 17, o salmista Davi ele continua dizendo: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Portanto, Deus ele não despreza um verdadeiro arrependimento. Se você tem tido algumas experiências frequentes com medo, você tem percebido que esse seu medo ele está atrelado ao pecado, como de fato na maioria dos casos o nosso medo ele está atrelado ao pecado, esse é o momento da confissão. Eu quero concluir essa mensagem citando mais uma vez as lições que nós aprendemos até esse ponto. Por fim, como vencer o medo? Como nós vimos em primeiro lugar, procure satisfação em Deus. Confie na providência de Deus. Peça isso em oração. Em segundo lugar, confie mais na palavra de Deus do que nos seus próprios sentimentos. Também peça isso em oração. Em terceiro lugar, desista da ideia de independência. Desista da ideia de autonomia. Nós não fomos criados como seres autônomos. Deus nos criou como seres dependentes dele mesmo. Quando procuramos autonomia, o total controle sobre todas as coisas, independente da ação divina, é óbvio que nós vamos ser frustrados. É óbvio que nós vamos abrir espaço para o medo em nossos corações. Em quarto lugar, confie em Deus e em sua palavra. Lute contra a incredulidade. Em quinto lugar, esteja pronto para perder a sua vida pela causa do Evangelho. Esse é um princípio básico do discipulado cristão. Em último lugar, como nós vimos, confesse os seus pecados. Se arrependa e volte para Deus. Lembre-se disso. Às vezes a nossa satisfação pode não estar em Deus. A nossa confiança no nosso próprio coração. Nosso desejo de manipular as situações e controlar as pessoas. A incredulidade frequente em nossos corações. Esse desejo constante por autopreservação. Nós vemos que tudo isso se trata de pecados sérios. Mas nem sempre nós conseguimos perceber. Portanto, se você identificou algum desses pecados em seu coração, em sua vida, não brinque com isso. Não deixe que esses pecados eles continuem ganhando espaço e atingindo uma proporção cada vez maior. Cite cada um desses pecados em sua oração. Faça como o salmista Davi: pequei contra ti, somente contra ti pequei, Senhor, e fiz o que é mal aos teus olhos. Confesse esses pecados diante de Deus, se arrependa desses pecados diante de Deus e experimente aquilo que o salmista experimentou, a alegria e o júbilo. Espero que essa mensagem faça sentido para o seu coração, assim como também fez para o meu. Eu quero orar com você nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, fato é que nós temos tido terríveis experiências com medo, Senhor. Quando nós rastreamos essa nossa experiência com medo, nós vimos, ó Pai amado, algum pecado escondidinho lá. E nós suplicamos para que o Senhor nos ajude a eliminá-lo da nossa vida em nome de Jesus, ó Pai, porque é insuportável viver, ó Deus, uma vida tendo que administrar o medo diariamente. Pedimos ao Senhor, ó Pai, nos perdoa pela nossa insatisfação em Ti, pela nossa incredulidade, pelo desejo de autocontrole. Ó Pai amado, nos perdoe, ó Deus, por tentarmos preservar a nossa vida a todo custo. Nos perdoe, ó Pai, por omitirmos aquilo que deveríamos falar. Nos perdoe, ó Deus, se nós temos feito aquilo que nós não deveríamos fazer. Nós confessamos que contra Ti, somente contra Ti pecamos.
E suplicamos, Pai, devolva aos nossos corações o júbilo e a alegria de uma sincera e viva confiança no Senhor. Proteja os nossos corações contra o medo. E se tivermos, ó Deus, nesse momento, vivenciando alguma experiência caótica, dentro de uma grande e perigosa situação, nos ajude a confiar em Ti. Que o nosso coração creia na Sua palavra e saiba que o Senhor, ó Deus, entrará com providência, ó Deus, e nos ajudará, nos dará força no momento em que nós mais precisamos. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero pedir para que você também curta esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Creio que, assim como esse vídeo deve ter falado ao seu coração, possa abençoar outras pessoas também. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe.